Em 2016, durante a campanha presidencial de Donald Trump, o futuro presidente estadunidense prometeu mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Quando eleito, o republicano Trump manteve sua palavra e transferiu a embaixada do país em 2018. A decisão carregou um forte simbolismo geopolítico que reacendeu sentimentos nacionalistas de israelenses e palestinos e criou um novo capítulo num conflito que abala o mundo há 73 anos. Eu sou Leandro Nieves e este é o segundo episódio sobre o tema da questão da Palestina e Israel. Olá, eu sou a Esther. No episódio de hoje trataremos sobre essas questões atuais envolvendo a Palestina e Israel, principalmente com o governo Trump, a questão da vacina e a nova espiral de violência que ocorreu em maio de 2021. Além destes, também comentaremos sobre o caso do boicote da empresa Ben Jerry's que ocorreu agora nesta semana. Vamos lá? Rádio Geográfica, podcast de educação, ciência e cultura. Jerusalém é uma cidade sagrada devido à sua importância para as religiões monoteístas, tendo o Muro das Lamentações como o local mais sagrado para os judeus. De acordo com a fé judaica, um muro foi construído no local em que ficava o Templo de Salomão, que abrigou a Arca da Aliança e onde estariam as tábuas dos mandamentos, consideradas o elo entre Deus e os judeus. Para os católicos, o lugar mais visitado é a Igreja do Santo Sepulcro, local onde Jesus teria sido crucificado e sepultado. Para os muçulmanos, foi em Jerusalém, de uma rocha situada no coração da cidade, que Maomé subiu ao céu. Nesse local, considerado sagrado, foi construído o Domo Sagrado, um santuário que recebe somente muçulmanos. As cruzadas, realizadas desde o final do século XI até o século XIII, foram guerras entre cristãos e muçulmanos pela disputa do controle de Jerusalém. Para evitar disputas no século XX, a cidade foi considerada internacional, não podendo então pertencer a nenhum país. Há 73 anos, quando foi criado o Estado de Israel com plano de partilha da ONU, a cidade de Tel Aviv foi estipulada como capital e a ONU controlou Jerusalém e Belém. Entretanto, existe um grupo judeu conservador que defende que a Cidade Santa é indivisível e que pertence somente a eles. Um dos aliados deste grupo é o bilionário judeu Sheldon Adelson, que financiou a campanha eleitoral de Trump tanto em 2016 como em 2020. Além de Trump, Sheldon também era forte aliado do ex-primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu. O bilionário faleceu agora em janeiro de 2021 e foi um magnata de um dos principais resorts integrados a cassinos no mundo. Em 2016, Donald Trump, em sua campanha eleitoral, prometeu aos eleitores a mudança da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém e tentou mediar o impasse entre palestinos e israelenses. Logo, quando assumiu o governo de Washington, Trump buscou formas de conseguir realizar isso, o que somente veio ocorrer em 6 de dezembro. Na ocasião, Trump reconheceu formalmente Jerusalém como a capital de Israel, alegando que é algo que tem que ser feito e que isso avançaria a paz na região. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. I am also directing the State Department to begin preparation to move the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. This decision is not intended in any way to reflect a departure from our strong commitment to facilitate a lasting peace agreement. A ONU não aprovou a criação da embaixada em Jerusalém, com a certeza que a medida acenderia tensões entre palestinos e israelenses. Em resposta, o Hamas convocou uma nova intifada, que é a terceira na história, que envolve uma revolta popular de palestinos contra o governo israelense. Mesmo com a posição contrária da ONU e das revoltas de palestinos, Trump inaugurou em 2018 a embaixada estadunidense em Jerusalém, que foi construída com apoio financeiro de Sheldon. Com a ação, os palestinos se revoltaram ainda mais. Tentando remediar a situação, o governo estadunidense buscou um acordo de paz entre palestinos e israelenses, e o vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence, viajou a Israel para se encontrar com a autoridade palestina. Contudo, Mahmoud Abbas, da Autoridade Palestina, se recusou a encontrar com o vice-presidente por razões que creio que já estejam óbvias para os ouvintes. Trump chegou a dizer que a atitude foi um desrespeito ao país e afirmou que a Palestina se nega a querer paz. Donald Trump ainda cortou a ajuda financeira do país para o fundo da ONU que auxiliava os refugiados palestinos. When
when they disrespected us a week ago by not allowing our great vice president to see them, and we give them hundreds of millions of dollars in aid and support, tremendous numbers that nobody understands. That money is on the table, and that money is not going to them unless they sit down and negotiate peace. Because I can tell you that Israel does want to make peace, and they're going to have to want to make peace too, or we're going to have nothing to do with it any longer. Mesmo com a derrota nas eleições de 2020 de Trump, o atual presidente estadunidense Joe Biden anunciou que manterá a embaixada do país em Jerusalém. A ação polêmica de Trump estimulou outros países a também transferir suas embaixadas para Jerusalém, como fez a Guatemala e o Paraguai, que inauguraram em 2018 suas embaixadas em Jerusalém, logo depois dos Estados Unidos. Além deles, Sérvia, Kosovo, Honduras e o próprio Brasil anunciaram que também mudariam sua embaixada. Essa ação pode aumentar a tensão e truculência entre os povos. No caso do Brasil, o atual presidente Jair Bolsonaro chegou a prometer em sua campanha eleitoral em 2018 a mesma polêmica que o presidente estadunidense. Em 2020, ele voltou a falar sobre o assunto. Eu estava em Goiânia, num carro de som, quando alguém mostrou para mim, olha, o Trump acabou de decidir pela mudança da embaixada para Jerusalém. Tinha um cara lá na uma bandeira azul com o símbolo de Davi, isso mesmo? Sim. Daí o cara trouxe a bandeira, eu peguei e falei que assumia esse compromisso publicamente. Não sabia dos problemas ainda. O que acontece? Você sabe que eu tenho viajado o mundo. Até mandei algumas mensagens para você. Estou nesse país aqui, o grau de aceitação é 8. É isso. Tinha 5 até. É. Né? Então nós temos conversado com lideranças, né, de países vizinhos, Certo. falando que é uma questão interna nossa, não é para afrontá-los, é uma questão de entendimento nosso. Demos um grande passo há poucos dias, o Eduardo Bolsonaro com Benjamin Netanyahu, bem como o nosso almirante, presidente da Apex, inauguramos um escritório lá em Jerusalém. Sim. É lógico que foi dado mais um passo. Mais um passo. Tudo tem que ser, tem que ir O devagar. sentimento que eu tenho, e todas essas conversas foram reservadas. Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, entre outros. Só o intérprete ali. Uhum. Olha, a situação é essa. Só teve uma que achou que ficou meio assim, mas deu para sinal verde. Os outros chefes de Estado todos falaram, é uma questão interna do Brasil. Certo. Então estamos caminhando para isso. Não vou dizer 20, mas no máximo 21, se Deus quiser, vai nascer sem atritos. Apesar de sua promessa, felizmente, até agora em julho de 2021, o Brasil não inaugurou a embaixada em Jerusalém. O que foi inaugurado na fala do presidente brasileiro, em conversa com o pastor Silas Malafaia, é um escritório comercial para a promoção do comércio, investimento, tecnologia e inovação em Jerusalém. Uma outra questão importante de ser comentada aqui é das vacinas do Covid nesses territórios. Em uma matéria publicada pelos Médicos Sem Fronteiras em 22 de fevereiro de 2021, um profissional de saúde dizia estar chocado com a situação em Hebron, na Cisjordânia. E nas palavras do próprio profissional, o sucesso da vacinação de Israel contra a Covid-19, aclamado internacionalmente, tem um lado oculto, cujas consequências são cruelmente sentidas no território palestino da Cisjordânia, onde ele trabalha, e na faixa de Gaza sob bloqueio israelense, onde os colegas dele do Médicos Sem Fronteiras trabalham. Israel conseguiu vacinar quase 4,2 milhões de pessoas com a primeira dose, o equivalente a 50% da população, e 2,8 milhões de pessoas com as 2 doses completas, ou seja, mais de 30% da população. O grande problema é que essa situação não se repete na Palestina. No dia 18 de junho desse ano, o país publicou uma matéria em que o conflito pelas vacinas é demonstrado mais uma vez. De acordo com o veículo de comunicação, as organizações internacionais e ONGs humanitárias tinham feito apelos a Israel para que ajudasse a autoridade palestina na campanha de vacinação contra a Covid-19.
Embora essas petições afirmem que, como potência ocupante, Israel é responsável pela situação de saúde dos palestinos, o governo israelense respondeu que, de acordo com o Acordo de Oslo de 93, a autoridade palestina tem a competência exclusiva em matéria de saúde. Até o dia 18 de junho, Israel colaborou apenas com 5.000 doses da vacina Moderna e 200 da Pfizer à saúde palestina. Por sua vez, depende muito do Programa Internacional COVAX para países dependentes e periféricos, patrocinado pela Organização Mundial de Saúde. Israel anunciou a transferência de um pouco mais de 1 milhão de doses produzidas pela Pfizer para as autoridades palestinas. Essa transferência representava uma troca que, depois de imunizar quase toda a sua população adulta, Israel pretendia abrir mão dessa parte de seus estoques, que iriam então expirar em breve, para receber entre setembro e outubro um novo lote equivalente que foi enviado para a autoridade palestina. Porém, a ministra palestina da Saúde, Maya Al-Kailam, anunciou oficialmente a decisão de não aceitar a cessão das vacinas em uma entrevista coletiva, justamente por causa do vencimento. Ainda de acordo com a reportagem do El País, Israel voltou à normalidade depois que a maioria da população de Israel foi vacinada. O uso de máscara em locais fechados deixou de ser obrigatório desde o dia 15 de junho, quando nenhum novo caso de Covid foi registrado. Mesmo assim, o país cautelosamente manteve o seu território fechado aos turistas estrangeiros. Em território palestino, o contexto é diferente. As taxas de infecção continuavam altas, com média de 250 novos casos por dia em testes de triagem, após chegar a 3.000 há 3 meses. Se contarmos desde o dia em que a matéria foi publicada. Em 8 de maio de 2021, iniciaram protestos em Jerusalém depois que um grupo de palestinos foram impedidos de entrar no complexo da mesquita Al-Aqsa, um dos locais mais reverenciados pelo islamismo no final do Ramadã. O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico e é o mais sagrado, sendo marcado por jejuns, orações, recitações do Alcorão e obras de caridade. Na religião islâmica, este mês foi o momento em que o arcanjo Gabriel desceu do céu com a mensagem de Alá para Muhammad, Maomé, o Alcorão. Esses protestos eclodiram uma nova espiral de violência entre palestinos e israelenses, com ataques sem precedentes e que se intensificaram em 10 de maio, tendo 1.200 foguetes lançados em 3 dias. Mais de 260 pessoas morreram em 11 dias de conflito, a maioria palestinos. Uma foto que percorreu o mundo e pode ser vista na imagem de divulgação desse podcast foi o registro da eficiência do escudo antimísseis israelense chamado de cúpula ou domo de ferro, que é um sistema de defesa antiaérea que intercepta e destrói mísseis lançados pelo Hamas. O cessar-fogo ocorreu apenas com a mediação do Egito com Israel e o Hamas. O acordo foi muito comemorado pelos palestinos e por outros países que acompanhavam preocupados o conflito. Infelizmente, a paz na região foi muito breve. Em 14 de junho, o Hamas foi responsável por lançar balões incendiários para o sul de Israel. Em resposta, as forças de defesa de Israel confirmaram que iniciaram novos bombardeios na faixa de Gaza, nas bases de Hamas. Com isso, a breve paz na região foi suspensa e retomado a tensão na região. Antes de anular o cessar-fogo, o governo de Israel sofreu uma mudança. O nacionalista de direita Naftali Bennett foi alçado ao posto de primeiro-ministro de Israel, encerrando 12 anos do governo de Netanyahu. O novo primeiro-ministro israelense, que se estabeleceu como um dos queridinhos da nação startup, graças à sua empresa de segurança cibernética, ele defende o ultraliberalismo econômico, a linha dura contra o Irã e a anexação de quase 2/3 da Cisjordânia ocupada. Inclusive, Bennett uma vez polemizou ao afirmar que a criação de um Estado palestino seria suicídio para Israel. Infelizmente, a questão de Israel e Palestina não se esgotará. E certamente com o novo governo de Bennett poderemos ver mais notícias e tensões sobre os dois povos. Aliás, nessa semana um novo assunto surgiu envolvendo Israel e Palestina. No dia 19 de julho, a empresa Ben Jerry, uma marca de sorvete fundada em 1978 em Vermont, nos Estados Unidos, com o lema Paz, Amor, Sorvete, anunciou a suspensão da venda de sorvetes para o seu fabricante e distribuidor em Israel. O motivo alegado pela empresa é a ocupação israelense na Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Israel trata as duas áreas separadamente, considerando Jerusalém Oriental como parte de sua capital. Já sobre a Cisjordânia, Israel considera que é um território disputado e que a sua resolução deve ser resolvida nas negociações com a Palestina.
Contudo, a comunidade internacional considera ambas as áreas como territórios ocupados e, portanto, não pertencentes a Israel. Os palestinos buscam a Cisjordânia como parte de um futuro Estado independente, com Jerusalém Oriental como sua capital. A empresa afirmou que as vendas em territórios ocupados por palestinos são inconsistentes com seus valores. O boicote enfureceu as autoridades israelenses. O primeiro-ministro, Naftali Bennett, disse se tratar de decisão imoral e que Israel agirá agressivamente contra qualquer tipo de boicote a seus cidadãos. O ministro de Relações Exteriores, Yair Lapid, disse que a decisão da Ben Jerry's é um ato de cooperação com o terrorismo econômico tingido de fobia aos judeus. Acredita-se que a empresa de sorvetes realizou o boicote pela pressão do movimento de campanha global chamado de BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções, contra Israel como forma de conscientizar empresas e instituições sobre a ilegalidade dos assentamentos judeus na Palestina. E com isso, nós encerramos o segundo episódio sobre a questão de Israel e Palestina. E esperamos ter sido didáticos sobre o tema. Obrigado novamente a todos os ouvintes da Rádio Geográfica e até o próximo episódio. Obrigada por acompanhar a Rádio Geográfica. Siga nossas redes sociais.